Vamos dar início aqui a essa aula da parte 2 de fotografia documental de rua, tema que eu gosto muito, tenho tentado me especializar bastante nisso, em fazer também não só a minha produção, mas também incentivar para que os meus alunos, as pessoas que gostam de fotografia também queiram participar na verdade, dessa descoberta, né? Ou seja, quem é fotógrafo de rua é sempre um descobridor de boas cenas, de boas imagens, um descobridor da vida. É um cara que, como eu disse na aula passada, é um cara que tem um espírito livre e perdido, né? Ou seja, ele tem a liberdade de poder vagar pela cidade e, ao mesmo tempo, ele tem a necessidade de se perder pela cidade para poder fazer uma boa fotografia documental de rua. Nós vamos hoje, na parte 2, falar um pouquinho da inspiração para a fotografia documental de rua. Ao mesmo tempo que a gente vai trazer alguns elementos históricos, a gente vai falar um pouquinho do que te inspira, né? Ou seja, daquilo que pode levar um fotógrafo a se inspirar. E nós vamos trabalhar com principalmente dois fotógrafos importantes nessa vertente, que é o Cartier-Bresson e o André Kertész. E vamos trazer também uma visão um pouco mais moderna dessa vertente da fotografia documental de rua, que é o Eric Kim, que é um fotógrafo que tem trabalhado muito bem aqui na contemporaneidade e tem trazido assim muitas descobertas para esse trabalho. A gente continua tendo como base principal esse livro aqui do David Gibson, que é o Manual de Fotografia de Rua, né? É um livro bem interessante, bem legal, traz temas bem sacados, bem produzidos, né? E ele vai celebrar o espírito da fotografia de rua com muitas instruções e muitos tutoriais, né? Para isso. Enfim, é um livro bem interessante que eu estou usando muito como base nessas nossas aulas aqui de fotografia de rua. Beleza? Vamos lá então. O que te inspira para uma fotografia de rua? Né? Você vê essa foto, vou até tirar minha imagem aqui para depois, para você poder observar bem essa imagem, essa cena aqui, que foi produzida pelo Ernest Haas, que é um fotógrafo que tem uma ligação com a rua muito forte, especialmente na questão da fotografia colorida de rua, né? E você pega uma foto dessa dele com um reflexo, né? Dos prédios de uma grande cidade, são fotografias realmente inspiradoras. O que te inspira na fotografia de rua? Bom, o que pode me inspirar na fotografia de rua? A vida. Homens, mulheres, animais, tudo aquilo que provoca a dinâmica de uma cidade, a dinâmica de um espaço, né? A dinâmica de um tempo. A vida é importante. As lutas dessas pessoas, né? O que elas fazem para sobreviver, o que elas fazem para simplesmente trabalhar, para se manter em comunidade, para se manter em sociedade. Essas lutas estão presentes em todo momento nas ruas. E não só através das pessoas, elementos de significação, símbolos, são todos eles muito bem colocados e identificados numa fotografia de rua. O que me inspira e o que tem que te inspirar muito também são os livros, né? São identificações, como eu falei agora há pouco, né? Eu estou usando muito o manual de fotógrafo de rua para isso e são grandes inspirações. Mas não só os livros da fotografia em si, mas também as fotografias, né? Também são referências. Quando eu olho uma fotografia dessa, como do Ernest Haas, é uma fotografia que me inspira, uma fotografia que me faz querer produzir uma imagem condizente, né? Uma imagem semelhante. Eu não estou copiando, estou tendo como referência. Quanto mais imagens eu observar, quanto mais eu apreender no meu corpo sensorial, mais eu vou ter como referência,
mas eu vou ter de referência na hora que eu for produzir uma boa cena documental. E também, gente, a gente se inspira muito nos mestres, né? Ou seja, aquelas pessoas, aqueles caras que um dia decidiram que a fotografia de rua seria a sua vertente principal. Muito se fala da questão da fotografia de rua no sentido de tentar entendê-la, quando ela começou, que espaço ela ocupa no estudo da fotografia e como esses mestres também são colocados ou se apresentam nesse momento da história da fotografia. Nesse sentido, a gente entende que a fotografia de rua, gente, é o estado mais simples da imagem fotográfica e de onde vão se originar várias outras vertentes fotográficas. Então, por exemplo, a fotografia de moda, a fotografia de arquitetura, essas fotografias, essas vertentes todas se originam na rua, né? Estão presentes na rua. A fotografia política, ela está presente na rua. Fotografia social, de cunho humanista, aquela fotografia documental humanista, né, que a gente já estudou bastante, de onde ela se origina? Origina da rua. Então, o que muitas vezes a gente consegue entender ou consegue alocar a fotografia de rua é basicamente no início de toda a produção fotográfica, né? A partir do momento em que as cidades começaram a crescer, começaram a se desenvolver, né? Essa fotografia de rua também se desenvolveu, também evoluiu. E aí, nessa história da fotografia, pouco se diz sobre a fotografia de rua, mas ela sempre foi, então, onipresente. Ou seja, ela sempre esteve presente em todos os momentos da história da fotografia, especialmente depois que as câmeras de 35mm foram alçadas ou foram inventadas, né? A gente, quando tinha ainda aqueles equipamentos antes dos primeiros anos do século XX, quando a gente tinha aqueles grandes equipamentos, né, que você tinha que trabalhar e levar para os lugares onde você queria fotografar, é claro que isso limitava muito o trabalho do fotógrafo, mas a presença das câmeras 35mm mais automáticas, mais portáteis, essa presença fez com que o estúdio fosse para a rua, né? Então, antes você ia até o fotógrafo, agora o fotógrafo vai até você. E é nesse momento que a fotografia de rua aparece forte. Ela aparece forte, especialmente também porque a gente, no início do século XX, a gente tinha uma sociedade em uma transformação muito grande. É claro que a sociedade continua se transformando, mas nesse momento em que os fotógrafos saem do estúdio, vão para as ruas com as suas câmeras 35mm, eles começam a produzir imagens que vão apresentar para a gente fragmentos históricos importantes. E esses fragmentos históricos são fragmentos que nos mostram muito a evolução social, né? E isso foi, obviamente, que isso entrou numa crescente, né? A gente teve, então, a fotografia sendo sempre alçada a uma condição na verdade, de apresentadora de todo um processo, né? De todo um contexto que a gente tinha naquele momento. Aqui no livro do David Gibson, né? Ou seja, nesse livro aqui que a gente apresenta, que eu estou usando muito nessas aulas, o David Gibson fala muito que, assim, em alguns aspectos, a história da fotografia foi muito injusta com a fotografia de rua, né? E se você selecionar 3 das histórias mais importantes escritas por Belmont Newhall, Helmut e Alison Greenstein e Anthony Jeffrey, ou seja, 3 autores que trabalham a história da fotografia, nenhum deles usa o termo fotografia de rua, né? Nem a Susan Sontag, naquele livro famoso que vocês já estudaram também em vários momentos comigo, com outros professores, chamado Sobre Fotografia, um livro que foi publicado em 1978, nem ela, né, apresenta esses detalhes da fotografia de rua. Mas é isso que eu coloquei ali no slide. Ela sempre esteve lá, né? Ela sempre foi onipresente. A questão só
é que é muito provável que a fotografia de rua tenha perturbado os historiadores porque eles não sabem onde colocá-la, né? Já que ela é onipresente, como é que você vai separar? Do ponto de vista técnico, isso incomoda pouco, né? Porque a gente vai para a rua fotografar, eu não estou muito preocupado se ela encontrou um lugar na história. Mas a questão é que, no fundo, a gente tem que entender um pouquinho que tudo se origina da rua, né? Nessa fotografia urbana, tudo se origina na rua. E aí, a gente vai ter, especialmente, o surgimento das câmeras 35mm, que permitiu que fotógrafos fossem para a rua, e também essa sociedade de transformação que acabou levando muito mais essa fotografia de rua para um patamar mais alto, um patamar em que as pessoas começaram a perceber que ela era muito importante. E o André Kertész é um desses fotógrafos, então, que a gente mais reverencia como um fotógrafo para a gente poder observar, tomar nota, entender a sua imagem, sua fotografia e usá-la como referência na hora que a gente vai para a rua. O Kertész, segundo o Gibson, né, o David Gibson, que escreveu o livro Manual de Fotografia de Rua, esse foi um dos primeiros fotógrafos a perceber o potencial da fotografia de rua. E essa fotografia de rua, para ele, foi muito bem produzida, até porque ele usava muito a câmera 35mm, né? A Leica original também, 35mm. E o Kertész, então, para o David Gibson, foi um dos precursores, e é muito importante que a gente entenda um pouco da obra dele para poder ver como que se deu essa popularização da fotografia de rua, tá? Vou tirar aqui para você focar bem na imagem. O Kertész, essa imagem, inclusive, faz parte de uma série do Kertész chamada About Reading, que ele fez ao redor de algumas cidades, em que ele mostrava pessoas lendo, né? Ou seja, pessoas que se dedicavam um pouco à leitura. Ali naquele caso tinha a menina na janela, aqui você percebe que tem uma outra pessoa, né, na varanda aí de uma casa. O André Kertész nasceu em Budapeste, ele foi criado pela mãe só, depois da morte do pai em 1908. Ele nasceu em 1894, né? E ele nasceu ainda no século XIX. Ele começou a vida como corretor da Bolsa de Valores, mas logo se interessou pela fotografia. Ele conseguiu a primeira câmera aos 18 anos, mas logo em seguida começou a Primeira Guerra Mundial, e ele foi alistado para combater. E, inclusive, nesse momento, né, da guerra, ele foi gravemente ferido no braço direito. Mas mesmo assim, isso não impediu dele já fotografar, dele fazer algumas imagens, porque ele levou a câmera dele, a câmera que ele tinha, 35mm, para a guerra. E as imagens eram muito foram muito reproduzidas logo após a guerra, e posteriormente também, quando ele voltou à Hungria, ele continuou fotografando, as revistas foram muito publicadas. E o Kertész sempre usava uma Leica 35mm, né? E quando ele foi para Paris, né, ele teve um tempo em Paris, né, ele publicou o seu primeiro livro, que foi chamado Enfant, né, em 1933, em que ele mostrava enfant, que significa crianças, né? E ele é um fotógrafo que basicamente conseguiu utilizar muito bem, no estilo dele, utilizar muito bem a questão da luz e sombra, né? Então você percebe essa imagem que você vê aí, que foi feita atrás de um relógio,
e você percebe logo aí, né? Logo ali é feito um relógio, acho que no Instituto Francês, fotografia de 1929, né? E que ele produziu, então, você vê a subversão do olhar do Kertész, né? Um ângulo diferenciado. Aqui ele aproveita, parece um tiro, né? Mas na verdade ele aproveita um prato quebrado, né? E esse prato quebrado ele usa para fazer uma imagem de Paris, mas olha só que composição original, né? Em que ele consegue dar uma significação gigantesca para a imagem em vários aspectos. O Kertész fotografava muito pessoas também, né? E ele tinha muito essa ideia de não provocar sensações, mas muito de provocar conexões emocionais, né? E ele era um fotógrafo que não se enquadrava muito em nenhum tipo de escola, né? Surrealismo, dadaísmo, construtivismo. Talvez o surreal fosse o aspecto mais notável do André Kertész, né? E aí você tem uma imagem que foi feita por ele de um trabalhador, né? Essa imagem foi feita em Nova York, né? Um período que ele morou em Nova York, ele foi para Nova York em 1936, ele e a esposa trocaram Paris por Nova York. Mas, cara, Nova York nunca foi a cidade, uma boa cidade por Kertész. Ele sempre se sentiu muito solitário nessa cidade, uma cidade muito grande para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, todo esse incômodo com a cidade foi gerando boas e belas imagens surreais e também imagens que traduziam outras sensações. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem que ele fez de Nova York que transmite muito a questão da solidão que ele sentia, né, em vários aspectos dentro dessa cidade muito grande. O Kertész teve então várias dessas fotografias publicadas em revistas ilustradas. Ele foi considerado um dos pioneiros do fotojornalismo também, né? Ele participou, teve várias exposições, enfim, mas obviamente que ele teve a sua arte muito mais reconhecida após sua morte, né? Que foi em 1985. Com 91 anos, mas obviamente que é uma pessoa, é um fotógrafo que nós que gostamos da fotografia de rua temos como muita referência. Então é um fotógrafo para você pesquisar mais, para você ir atrás dele e pegar essas imagens, porque especialmente essa questão do trabalho de sombra, né, que era uma marca muito grande do Kertész, e a questão das composições diferentes que ele tinha para a produção das suas imagens. Olha só, a questão da sombra, né? Essa imagem é muito interessante porque é uma imagem que foi muito significativa para a época, especialmente porque essa foto foi feita em 1933 e era uma composição muito original dele, né? E mostra um pouco a questão da predileção que ele tinha por sombras, mas você pode ver também pela angulação que ele usou, né? O diferencial dele já para esse momento. Você percebe que é uma foto que é de 1933, mas que tem um grande potencial para ter sido feita agora, né? Então, assim, a gente hoje produz fotografias de sombra, brinca com sombras, porque um dia pioneiros como André Kertész fizeram isso, né? E nos colocaram essas fotografias para servirem como referência. O Henri Cartier-Bresson, um dos nomes também mais importantes da fotografia de rua, né? O Bresson, na verdade, pode ser enquadrado em uma série de outras vertentes fotográficas, mas foi na fotografia de rua também, especialmente na década de 30, né, que ele produziu várias das cenas mais importantes do século XX, né? E ele, que nasceu em 1908, morreu em 2004, ele fez muitas fotografias de Paris durante os anos 30, né?
são fotografias que vão se definir muito por uma noção estética bem apurada, né, e uma ligação muito alta com o contexto do surrealismo, né, especialmente por conta de algumas justas posições impressionantes, algumas tensões composicionais como inesperadas, como justamente essa foto aí, que é um trabalho bem no comecinho da carreira dele ali, chama Atrás do Portão de Saint-Lazare, né, em Paris. Uma das fotografias que mais tarde deu origem também não é que deu origem, mas ela é sempre muito ligada à questão do momento decisivo, né, um conceito que foi trabalhado pelo Cartier-Bresson, que não necessariamente tem a ver com o tempo, no meu entendimento, tem também, mas mais necessariamente tem a ver com a questão da unicidade da imagem fotográfica, né? Essa imagem do homem saltando, espelhada, né? Perfeitamente espelhada com a sua própria sombra, né? Ela é muito icônica, né? O Cartier-Bresson, então, ele foi, na verdade, um precursor dessas ações de rua, né? Especialmente por seu valor estético e por seu valor muito mais assim espontâneo do momento. Essas imagens que ele produziu em Paris, né, criaram um novo olhar da fotografia em que a gente que está observando a foto acaba sendo atraída muito mais para a imagem pelos momentos mais interrompidos, né, da cena, assim. Então você olha, muitas vezes você percebe assim, não só a composição da imagem, porque o Bresson tem uma formação pictórica, né, da pintura impressionista, mas muito mais porque você vê assim que é a interrupção daquela cena naquele momento e aí você começa a viajar muito forte nesse processo, né? Então são imagens muito pesadas nesse sentido, né? Olha só, essa imagem aqui em Londres, né? Trabalhadores descansando ali na região de Londres, um dos jardins de Londres. Olha só, cenas do cotidiano, né? Cenas que só aconteceriam, né? Só acontecem nas cidades, estão presentes. São bem interessantes para a gente poder desenvolver o nosso olhar de referência para as imagens fotográficas, que nós estamos falando da fotografia de rua. Essa aqui na Espanha, né? Uma rua em Madrid. Então você vê que a fotografia de rua ela é muito espontânea, ela trabalha muito com os olhares, ela trabalha muito com aquilo que foi das pessoas passando, e não há necessariamente uma preocupação tão estética, né? Também exatamente só com a linguagem fotográfica, mas você percebe linhas mais soltas, linhas mais abertas, né? Que são então imagens que acabam fazendo com que a gente desenvolva muito mais o nosso senso estético também, né? É uma fotografia que acaba puxando muito mais a nossa realidade. Agora, eu queria chamar a atenção para um outro fotógrafo chamado Eric Kim, né? O Kertész e o Henri Cartier-Bresson são dois nomes muito importantes da nossa história da fotografia, né? Ou seja, são mestres da fotografia, mestres muito bem apresentados, né? E que, na verdade, acabam fazendo com que a gente possa sempre ter a sua fotografia como referência. Mas isso acontece também no nosso cotidiano, né? E aí, a partir do momento em que a gente se depara com imagens fotográficas de rua, nós temos que começar a buscar também alguns outros nomes, né? Que são nomes que acabam sendo importantes porque, de certa forma, estão construindo uma história, né? Estão fazendo com que essa história seja também vista como uma referência. O Eric Kim, que não é esse bigodudo aí, isso é uma foto dele, na verdade. Já vou mostrar o rosto do Kim. Ele é um fotógrafo que merece o crédito por suas habilidades, especialmente nas mídias sociais hoje em dia, né?
que ele acabou incorporando muito a fotografia de rua nas mídias sociais. A página dele no Facebook é uma página que merece uma entrada, já vou passar o endereço dela, né? Mas ela é seguida por milhares de pessoas, especialmente lá nos Estados Unidos, onde ele mora, né? E ele é um fã muito dedicado e conhecedor de fotografia de rua. Aliás, se você fizer buscas na internet, eu vou colocar algumas referências para vocês não aprender. Você vai ver o quanto ele é dedicado em ensinar essa fotografia de rua também, né? Ele é muito colaborativo para as pessoas. É um elemento colaborativo, tem muita energia, muita generosidade. E ele traz, na verdade, uma das características dele é trazer várias pessoas para a fotografia de rua. Não necessariamente as pessoas famosas, mas sim, na verdade, aquelas pessoas que estão ali, né? Então, ele é um cara muito presente hoje nas redes sociais, é um cara muito presente nas mídias digitais, nos coletivos de rua. Então, volta e meia aparece uma entrevista com ele, volta e meia aparece lá uma referência para o Facebook dele, né, para aquilo que ele faz com relação à fotografia, né? E aí, o Kim, na verdade, é um cara que traz para a gente, então, uma referência forte dessa contemporaneidade. Uma coisa é a gente olhar Kertész e Cartier-Bresson, que são mestres, né, estão em patamares muito mais avançados. Outra coisa é a gente analisar esse potencial que o Eric Kim oferece para a gente, que é muito mais próximo do que nós podemos chegar. E, ó, são fotografias muito bem espontâneas, muito bem colocadas na espontaneidade do momento. Muitos rostos, né? O Eric Kim oferece muitos rostos. Na verdade, essa imagem de baixo para cima é uma imagem que ele faz muito, em que ele vai para a rua, ele agacha, na verdade, ele está quase sempre ali ajoelhado, né? E ele pede para fazer muitas dessas imagens de baixo para cima no ângulo contra plongé. Algumas pessoas não gostam, tem muita foto dele com as pessoas colocando a mão na frente, né? E outras se surpreendem, outras gostam, outros permitem a fotografia, né? Olha só a questão da sombra, né? Muito, muito puxado dos primeiros fotógrafos de rua, o uso das sombras nas cidades, nas ruas, né? Uma variação muito interessante que você pode pegar. E é o Kim, né? O Eric Kim, e ele tem esse endereço aí, ó, Eric Kim Photograph, no Facebook, é bem interessante para você entrar. E ele dá alguns conselhos, né? Na verdade, quando você busca o blog dele, que é muito interessante também, que você pode buscar no Google, tem muitas aulas sobre fotografia de rua. Mas alguns conselhos eu separei aqui para vocês. Primeiro, cara, eu acho muito bacana esses conselhos dele. Por quê? Porque é o seguinte, muita coisa do que a gente tem falado para vocês. Nenhuma quantidade de pós-produção vai transformar uma foto ruim numa boa fotografia. Isso ele pensa, e cara, eu comungo demais com isso. Porque muita gente fotografa mal para depois tentar salvar em pós-produção. Não funciona isso. Não funciona. Ou você faz a foto boa, ou você não resolve depois. Uma coisa que ele também fala que eu adoro, que eu gosto muito: compre livros e não equipamentos. Cara, enquanto você não desenvolver teu olhar, teu conhecimento da fotografia, não compra equipamento potente porque você vai ser um bom fotógrafo. Não é assim que funciona. Essa lógica nunca funcionou e nunca vai funcionar, né? Então são dois conselhos interessantes para um cara que está fazendo uma fotografia muito de vanguarda hoje em dia. Mas, cara, especialmente está fazendo de vanguarda porque ele sabe o que ele está fazendo. E isso faz diferença no nosso mundo atual. Outra coisa importante que ele fala, cara: evite a sedução de capturar pessoas sem teto, mendigos, pessoas que estão em condição de miséria, né, no meio da rua. Evite também os artistas de rua. Não são fotos interessantes, não são eu já tentei fazer isso várias vezes e eu cheguei à conclusão de que, eu não posso ampliar a miséria humana de uma pessoa que é sem teto, né, de uma pessoa que é mendiga. A pessoa já está numa condição deplorável. A última coisa que ele precisa é que alguém realmente faça uma publicidade daquela situação dele, a não ser que eu esteja exatamente em um projeto documental de moradores de rua. Isso é diferente.
né? Então, eu tô falando, o que o Kim está falando aqui é a questão da fotografia aleatória. E outra coisa dos artistas de rua, cara, realmente não são fotografias boas, não são fotografias que geram algum tipo de comoção, algum tipo de emoção. Outra coisa que ele fala muito e que muita gente faz, cara, não use marcas d'água nas fotos, elas interferem nas fotos, né? Não use marcas d'água. A leitura da foto precisa ser uma leitura completa, precisa ser uma leitura geral, precisa ser uma leitura bem organizada. Então não use essas marcas d'água. Outra coisa, não desista, cara, dos seus projetos. Se alguém disser que alguém já fez, pense que nunca fez como você antes. Então, vai para cima. Não tem problema se muitas pessoas já fizeram aquilo. A questão só que o Kim coloca, que eu já coloquei também para vocês nas aulas anteriores, é que nós temos que fugir da generalidade, né? Então, assim, busque sempre aquilo que é o recorte, busque aquilo que é o detalhe, busque aquilo que é o original. Isso vai fazer muita diferença. E, cara, fotografe. Não fica confiando em comentário na internet. Participe de grupos fotográficos, converse com quem entende, coloque sua fotografia à prova para quem sabe o que falar da fotografia. Se isso acontecer, você vai estar num caminho muito melhor da fotografia de rua. Beleza? Gente, hoje é uma aula para a gente poder levar em conta a inspiração, para a gente levar em conta o quanto que nós podemos nos inspirar com a vida, com o cotidiano, com os personagens de uma cidade. Mostrei para vocês 3 grandes fotógrafos, André Kertész, Henri Cartier-Bresson e Eric Kim, cada um no seu tempo, cada um com a sua vanguarda, cada um com a sua genialidade para a fotografia de rua. Beleza? Grande abraço para vocês, até a próxima aula. Valeu!